Bom dia, Serradeiro. Faltou a gente fazer uma usinagem. No Su-200. E a usinagem que a gente fez no Su-200 na parte 45 graus e na parte 90 graus, a gente fez essa usinagem do furo passante, né? Um lado do baguete 3,16, o outro lado 3/8. E aí, o que faltou a gente fazer? Faltou a gente fazer um encaixe aqui de 1 centímetro. Para que é esse encaixe? Deixa eu pegar uma peça pronta aqui. Basicamente que nós já temos uma peça pronta. Então o que a gente fez? A gente fez o furo. Aqui a gente fez, desse lado aqui a gente fez o furo passante para a gente poder receber essa peça, que é o Su 0,82. E aí depois vem o bracinho aqui, então você não vai conseguir enxergar o furo, né? Mas o que precisou o que faltou a gente fazer nesse Su que a gente esqueceu de fazer? Foi basicamente esse rasgo aqui, ó. Um rasgo de 1 centímetro. Para quê? Para limitar até onde a peça vai abrir. Então ela vai limitar. Então, você vê, ó, ele abre até aqui, que é 90 graus. E onde está o limite? Nessa usinagem que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então vamos fazer essa usinagem agora. Maravilha. Pega aí as suas duas peças do seu Su-200, um lado 45 graus e do lado 90 graus. Esse lado 90 graus você vai fixá-lo aqui, lado do furo maior para cima, lado do furo 3/8 para cima, aba para cima. Nós vamos tirar 1 centímetro dessa aba, tá bom? Então aqui é o seguinte, nós vamos pegar nossa trena, marcar 1 centímetro, marcar 1 centímetro aqui da aba. Eu gosto sempre de puxar do 10, porque aqui às vezes tem uma folga, então não fica perfeito. Então eu puxei aqui do 10 e marco no 11. 1 centímetro. Repasso. Repasso ela. Você pode usar também o esquadro para repassar. Você coloca o esquadro, repassa ela aqui, tá? Basicamente você tirar 1 centímetro dessa peça. Beleza? Cortamos aqui. Pode ir com a mão, eu vou pegar um alicate, ele que é bom com um alicate a gente quebrar. Pegar um alicate aqui no meu quadro de ferramentas. E tá vendo como é bom você ter sempre quadro de ferramenta? Porque você já sabe onde está a ferramenta que você precisa. Se não tivesse quadro de ferramenta, eu ia procurar na mesa, debaixo da mesa, dentro da caixa, ia rodar a serralheria inteira atrás do alicate. Então, basicamente, é isso aqui que a gente precisa. A usinagem que faltou a gente fazer. Deixa eu dar uma acertada nela aqui com a lima para ficar bonitinha. Essa lima que eu estou usando é a lima Mursa para acabamento, tá? Ó, perfeito. Vou tirar a rebarbinha aqui. E maravilha. Então a usinagem que faltou é essa usinagem aqui, ó, lado do 90 graus, a gente tirar 1 centímetro dessa aba e parar aqui em cima, porque na hora vai estar assim fechado, na hora de fazer o movimento ela vai abrir até aqui. Aqui vai ser o limite, esse limite de 1 centímetro. Então faça isso nas duas peças, tá? Eu já fiz nas duas peças, fiz nessa peça e na outra peça também eu já fiz o mesmo serviço. Tá? Já fiz nas duas peças. Então, o que acontece? Na verdade, eu estou fazendo muito maxiar aqui, né? Essas duas peças aqui, ó. Uma de cada lado. Tá? Cortei aqui e cortei aqui. Então, maravilha. Aí, nessa próxima aula, nós vamos montar o Su 079, que é o nosso quadro, junto com os bracinhos e colocar a pinga dele. Depois, na outra aula, nós vamos encaixar então e fechar o quadro do Su-200, tá bom? E aí depois nós vamos fazer a junção de um com o outro e aí nós vamos para a parte da finalização desse módulo, que é colocar o fecho central, o baguete, o vidro, a borracha, e aí nós vamos embalar
e a gente finaliza esse módulo. Antes de finalizar esse módulo, nossa última aula, eu vou dar uma aula como você consegue calcular medidas e tamanhos diferentes do basculante, do maxiar. Se você quiser fazer 40 por 40, 40 por 60, 60 por 90, eu vou te ensinar e dar as folgas para você calcular o tamanho dos perfis, tá bom? Eu vou dar as folgas do módulo maxiar para você conseguir fazer um maxiar no tamanho que você necessitar e precisar. Então você não vai ficar preso ao maxiar 60 por 60. Eu te ensinando as folgas, te ensinando como calcular, te ensinando a fórmula, você consegue fazer um maxiar de qualquer tamanho seguindo o mesmo princípio. Só vai mudar o tamanho, mas a linha de montagem, o corte, a lista de material, a lista de usinagem. Então, nós vamos conseguir fazer passo a passo, tá bom?